Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo a um deserto para ser tentado pelo diabo, houve uma tentativa de sabotagem nos planos de Deus por parte de Satanás, o nosso arqui-inimigo. Jesus foi tentado naquele deserto em Lucas capítulo 4. Como já dizia um certo pregador, o príncipe dos pregadores, chamado de Charles Spurgeon, e Spurgeon vai dizer acerca do diabo as seguintes palavras: o diabo é um covarde que busca as melhores oportunidades para obter vantagem contra nós, contra o povo de Deus na terra. É um ser completamente covarde. Ele busca os momentos da nossa fraqueza para contra-atacar e ver a nossa derrota. Mas maior é Deus, que nos fortalece através do Espírito Santo para vencer as suas tentações. Jesus foi tentado naquele deserto, tratando-se da natureza do mestre, do ex-carpinteiro, do filho de Maria, do filho de Deus encarnado, o Deus encarnado. Tratando da sua natureza humana, Jesus estava em completa desvantagem em relação ao diabo. Jesus estava em uma situação de desfavorável completamente. Note que Jesus estava em um lugar desfavorável, que era o deserto, um lugar extremamente frio durante a noite, extremamente um calor intenso durante o dia. Jesus estava em um lugar de desvantagem. Jesus também estava em um período de desvantagem, porque estava no final de um jejum de 40 dias. Jesus estava completamente enfraquecido por causa da fome. Jesus não comia 40 dias, por isso que ele estava num período de desfavorável. Jesus estava numa circunstância desfavorável, porque a Bíblia diz que ele estava cercado por feras. Em algumas traduções bíblicas diz que eram demônios que estavam atormentando o mestre naquele deserto. E o pior de todas as situações, Jesus estava numa companhia desfavorável do próprio Satanás, do próprio diabo, que estava naquele deserto, no pé do ouvido do mestre, o tentando naquele lugar. Jesus estava completamente numa situação de desvantagem. E talvez por conta disso, o diabo até pensou que seria fácil derrotar e vencer o Filho de Deus naquele lugar, por causa da sua situação de desvantagem. E o diabo até pensou, talvez, que ele seria o mesmo que arrancar doce da boca de uma criança vencer Jesus. Seria mamão com açúcar derrotar o Filho de Deus aqui naquele deserto, já que ele estava completamente fraco, debilitado através da fome, sofrendo aquela tentação. Mas o diabo quebrou a cara. Não adianta lutar contra alguém que está cheio do poder do Espírito Santo. É o mesmo que dá o tiro no próprio pé. O diabo acabou dando tiro no próprio pé, porque achou que poderia vencer Jesus, só porque estava dentro daquele deserto completamente fraco. O diabo quebrou a cara. Só a natureza humana de Jesus é muito mais poderosa do que todos os anjos caídos dessa terra. Só a natureza humana de Jesus é muito mais poderosa do que todos os demônios desse mundo. Só a natureza de Jesus, só ela, é mais poderosa do que o diabo, é mais poderosa do que o inferno inteiro. Não existe inimigo capaz de igualar o nível de poder que tem do Jesus. Não. Esse ex-carpinteiro, ele não só tem poder, ele tem todo o poder. Foi assim que ele descreveu, citando nas Escrituras Sagradas. Ele é um ser todo-poderoso. Note que Jesus foi tentado naquele deserto. E ninguém consegue vencer Jesus. Jesus, numa batalha, ele não perde nem empata, ele sempre vence. Não adianta, não. Não adianta o inferno tentar, o diabo tentar, não. Jesus é campeão, é vencedor por natureza. Se é que você me entende. E o diabo naquele deserto começa a dar início à primeira tentação, o primeiro plano maligno, citando as Escrituras. Ele diz: se tu és filho de Deus,
transforma essas pedras em pão, para que você possa comer, já que você está com tanta fome, Jesus. E Jesus cita as Escrituras Sagradas, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que torna uma pessoa filho de Deus, o que credencia uma pessoa que é realmente um filho de Deus, não é a capacidade que ela tem de fazer milagres, é a capacidade dela fazer da vontade de Deus e da sua palavra alimento para a sua vida, para a sua alma. É isso que torna a pessoa filho de Deus. Afinal de contas, Jesus é filho de Deus, unigênito, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. E ele nasceu na cidade do grande Deus, na cidade de Davi, chamado de Belém. Jesus é filho de Deus. E o diabo continua a tentação citando as Escrituras Sagradas e diz, e leva Jesus a um monte e diz, olha, todos esses reinos dessa terra, Jesus, eu vou te dar, e toda autoridade sobre ele também eu vou te dar. Basta você se prostrar e me adorar. Simplesmente isso. E Jesus cita as Escrituras para rebater essa tentação, dizendo, só o Senhor adorarás e só o Senhor prestarás culto. Note o que é curioso, é que o diabo não pode oferecer aquilo que não pertence a ele. Tudo que existe nesse planeta é obra do Criador, pertence exclusivamente a Deus. O diabo não é dono de nada, por isso ele não tem o que oferecer nada a Jesus. Ele é um ser mentiroso, afinal, ele é o pai da mentira, a Bíblia assim o cita. Outra questão é que a adoração é exclusivamente dada e oferecida a Deus. Passando disso, sem ser Deus, é idolatria, que é um grande pecado. Por isso Jesus disse, só o Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. O diabo, pela terceira vez, leva Jesus ao pináculo do templo, ao cume do templo, e Jesus está na altura de 45 metros de altura. E o diabo diz assim, citando as Escrituras, para fazer Jesus pecar, olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos teus anjos para te segurar para as tuas mãos e te livrar dessa queda. E Jesus novamente cita as Escrituras para rebater a tentação do diabo, dizendo, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Deixa eu te dizer uma verdade. Jesus não é artista para estar fazendo espetáculos. Jesus não veio para entreter Satanás. Jesus veio a essa terra para desfazer as obras do diabo. É isso que a Bíblia diz. Jesus não pisou nessa terra para ser o santo milagreiro das multidões. Não. Jesus pisou nessa terra para realizar um propósito, realizar uma missão, subir no Calvário, morrer na cruz, derramar cada gota do seu sangue para comprar, para redimir um povo escolhido para Deus. É isso que ele veio fazer. Não veio dar espetáculo para as pessoas ouvirem. Não veio fazer isso. Veio cumprir a sua missão. E o diabo ele perde nessa tentação porque Jesus consegue vencer a tentação. Jesus sofreu toda sorte de tentação, mas o pecado foi o veneno que Jesus jamais experimentou. Jesus é um ser puro, santo. E não é citando as Escrituras que o diabo ia conseguir derrotar Jesus através da tentação. Eu gosto muito da expressão usada pelo pai da igreja chamado Orígenes, quando cita esse texto, ele diz assim, que o diabo é igual aos hereges do meu tempo, porque são profissionais na arte da citação das Escrituras Sagradas. Mas para praticar as Escrituras, o seu testemunho de vida é uma vergonha, é uma imundícia. São profissionais para citar texto da Bíblia, mas são péssimos para praticá-la. Isso é o aspecto, é a fotografia da geração do século XXI, de muitos dos cristãos. São profissionais quando citam os textos sagrados, são ótimos professores, doutores da Bíblia, grandes oradores da Bíblia Sagrada, postam frases bíblicas nas suas redes sociais,
mas o seu testemunho de vida é uma vergonha, é uma imundícia, acaba envergonhando o reino de Deus. É isso que é a verdade. Cuidado com a tentação. Jesus venceu a tentação porque estava preparado, cheio do poder do Espírito Santo. O curioso é que lá em Lucas capítulo 4 aparece a palavra grega peirasmo. Peirasmo tem o seu duplo significado, que quer dizer tentação ou provação. Tentação é uma indução ao erro, ao pecado, mas provação é uma condução para mais próximo de Deus. Todo processo de tentação na tua vida é um teste para desqualificar, te levar ao erro. Já a aprovação é um processo de fortalecimento para a tua fé. Por isso, cuidado com as tentações para você não ser levado ao erro, mas valorize as suas provas, porque serão elas que irão te fortalecer. Jesus venceu a tentação, venceu o diabo, porque ele é campeão por natureza. O diabo acabou dando um tiro no próprio pé, querendo derrotar Jesus naquele deserto. Perdeu e perdeu feio. Jesus foi vencedor. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu te agradeço. Espero que sua vida tenha sido edificada e que sua fé tenha sido aumentada através dessa mensagem de fé. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe se for possível, para que mais pessoas possam ser edificadas através desse vídeo. Deus abençoe, até o próximo vídeo.